Bom dia, Carlos. Ixi. Tem que abrir o microfone. Bom dia, dona Yane, que está por aí também. Yane tinha me abandonado, não queria mais assistir aula de história. Diz que só gosta de matemática agora. Oi, prof. Oi, quem falou comigo? Tudo bem, Carlos? E você? Bom dia, todo mundo. Como foram no simulado? Professora, eu tirei 23 no simulado. Acertei todas as histórias. Parabéns, que bom. Acertei todas as histórias. Vocês viram que teve uma questão de história que ficou com problema na mestre. Eu não sei porque duplicou a resposta, a número 22. Prof, mas aí você tinha colocado, na A, você colocou outra coisa? Eu não sei por que ela duplicou. Eu coloquei... Não entendi. Eu coloquei E e marcou certo. Que estranho. Ana, tá todo mundo habilitado o microfone, é só reconectar. Recorrega, recarrega, porque daí dá certo. O Carlos conseguiu falar comigo. Então, Carlos, daí deu um problema na mestre. O que ficou decidido? Que eu anulei aquela questão, tá? Todo mundo ganhou a pontuação, beleza? Sim, prof. Nossa, mas estranho aqui. Então, pode ser que mude a nota de vocês. Prof, mas o estranho é que é sempre na tua matéria, você já viu? Que foi do mês passado também aconteceu isso de repetir a questão, não foi? Não. Não, história não. Mas eu lembro que aconteceu isso, mas eu acho que foi na tua, não foi? Não, a minha não anulou ainda nenhuma questão. Foi a primeira vez que anulou questão. Na verdade, já aconteceu quando a gente tinha aula presencial. Uma vez aconteceu de estar com a resposta errada no gabarito, mas a pergunta igual, a resposta igual é a primeira vez que aconteceu. Então, mudou, porque a questão... Então, para quem está com dúvida, é a questão número 22. Foi anulada. Então, se ela foi anulada, todo mundo ficou com a nota daquela questão. Escreve tudo rápido. Tanto tempo escrevendo, a gente vai aprendendo, né? Alguma para escrever oi. Acontece, às vezes, de dar erro, tá, gente? Tranquilo? Sucê. Daí, para fazer o próximo mapa mental, né, da colonização inglesa na América, eu esperei essa videoaula, essa aula online, porque daí eu tinha muitas dúvidas ainda, daí eu decidi esperar a aula para mim poder tirar as dúvidas. Né? Tipo, você quer falar alguma coisa, perguntar? É bom que você falou da aula dessa semana. Uma coisa que aconteceu também, Carlos, essa semana, é em relação à videoaula. Hoje de manhã que eu consegui postar para vocês, mas ela já estava no YouTube. Então, eles de novo demoraram para editar a minha aula, tá? Prof, mas você pegou e colocou lá no PDF teu lá, você colocou assim, acesse minha aula por esse link, só que daí o link não estava lá, ainda bem que eu pesquisei no YouTube e achei. Se quiser eu mando o link. Ah, você achou pelo YouTube? Se quiser eu pego o link lá. Deixa eu pegar aqui. Tranquilo. Não, eu coloquei já lá na Iônica. Já colocou? Eu coloquei lá na Iônica para vocês. Coloquei hoje de manhã, porque eles demoraram um pouco mais para editar. Ué, mas não. Então, daí é só você... Mas, prof, ontem mesmo. Tá lá? Eu postei hoje. Ontem? Não, postei hoje, Carlos. Ué, que estranho, mas ontem... Tá? Mas você tá certo. Quando não tá na página da Iônica, é só entrar no canal do YouTube. Vocês sabem lá, né? Daí eu entrei lá e consegui. Achei a videoaula, consegui. Tá bom? Então, às vezes não dá tempo de colocar. Beleza? O Felipe que tava pedindo. Aumentou com U, pelo amor de Deus, né, Ana? Parabéns, então. Alguma coisa?
Alguma dúvida sobre o conteúdo dessa semana? Bom dia, Elian. Então, eu vou pedir para todo mundo deixar o chat só para dúvida, beleza? Tranquilo? Então, lembrem-se que eu estou dando aula aqui, estou olhando o chat. Então, põe pergunta e dúvida no chat que a gente vai conversando. Então, eu vou corrigir a aula da semana passada. Então, aula 1 do dia, deixa eu só confirmar, dia 13, né? Dia 10, perdão. Passou rápido o mês de agosto? Já estamos quase no final. Então, prof, a gente vai corrigir tudo, desde a aula 1 até a aula 5? Não, essa semana eu deixo para a semana que vem. Lembre que eu corrijo sempre a da semana passada, tá? Então, aula 1, página 376. Que fala sobre colonização inglesa. Então, vocês viram que eu dividi a colonização inglesa parte 1, colonização inglesa parte 2, tá? Então, 376. Não passou rápido? Eu achei que passou rápido. Geralmente, agosto demora pra caramba pra passar. Já estamos no dia 20. Parece que dura 2 meses. Eu acho porque vinha depois das férias, né? Então, eu achei que até que foi rápido. É que nem, tipo, quando lá em fevereiro a gente fica... Nossa, parece que a aula não passa. Porque esse primeiro dia, assim, parece que a aula não passa. Tranquilo? Carlos, você falou que tem alguma dúvida sobre o conteúdo. O que você ficou com dúvida dessa semana? Eu, tipo, não tava conseguindo pegar direito. Fiquei, tipo... eu não sabia direito, sabe, o conteúdo, só que daí com essa aula daí você vai explicar um pouquinho melhor, tirando as dúvidas das perguntas, tudo. Então, beleza. Me explicando o conteúdo, daí eu já vejo se ainda tiver alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, eu tiro. Tranquilo. Então, vamos lá. 376. Vai falar sobre o início da colonização inglesa. Então, os primeiros colonos ingleses que chegaram à América do Norte deixaram muitos relatos sobre as populações nativas. Então, vocês vão ver o seguinte, que lá na América do Norte haviam vários indígenas. Os Sios, os Cherokees, né? Então, são indígenas que estão espalhados. Para quem já assistiu aquela série N com E, dá para ter uma ideia. Porque lá... Alguém já assistiu a série N com E? Já. Lá na N com E, né, a série da N passa no Canadá. Então, o Canadá é a América do Norte. E eles falam um pouquinho dos indígenas. Então, dá para ter uma ideia por isso. Como que os europeus tratavam os indígenas. Não vou contar spoiler, mas isso está na segunda e na terceira temporada. Tranquilo? Cachorro tá latindo. É o da casa do Carlos? É o meu cachorro aqui. Acho que é o lixeiro. Tranquilo. Então, vamos lá. Os primeiros colonos ingleses que chegaram à América, América do Norte, deixaram muitos relatos. Esses registros são fontes importantes para quem deseja conhecer um pouco mais sobre os diferentes povos indígenas que viviam naquela região. Contudo, é preciso ter uma cautela, né? Ter um cuidado com os relatos deixados pelos ingleses. Que conselho você daria para um pesquisador que esteja estudando o diário de um explorador inglês em busca de informações sobre os grupos indígenas que habitavam a América do Norte? Gente, presta atenção lá. Posso? Ian, faz favor. Posso responder para ver se está certo? Ian, só um pouquinho, Carlos. Ian e Sofia. Parem de ficar se provocando no chat, senão eu vou ter que passar para o Thiago, gente, tá? É chato ter que ficar chamando a atenção de vocês. Beleza? O que eu pedi? O chat é para usar para quê agora?
para pergunta e para dúvida, não é para ficar conversando no chat, tá bom? No início da aula a gente estava conversando ali, beleza. Agora começou a aula, todo mundo sai do chat e usa o chat só para pergunta e dúvida. Porque senão tumultua. Daí todo mundo quer participar e eu não consigo nem acompanhar. Bom dia, Gustavo. A senha não funcionava? Troquei a senha. Tanto que eu coloquei lá na Iônica. Lá no mural. Coloquei. Como que eu coloquei lá a resposta? Ó, vamos lá. É que vocês colocaram... Gente, não precisa mandar ali no mural tudo feito, tá bom? Senão as coisas ficam lá para baixo. E daí o pessoal não se localiza. Então, ó. Atenção para a mudança de senha. Por que eu mudei a senha? Tem a ver com a questão das pessoas que estavam invadindo as aulas. Então, o Thiago pediu para a gente mudar a senha. Por isso que eu coloquei lá. Atenção para a mudança de senha. Beleza? Pararam de entrar nas aulas de vocês? Prof, ele sumiu. Simplesmente não aparece mais. Então, é por causa disso que eu mudei a senha, tá, Gustavo? Lamento de ter atrasado para você entrar. Então, vamos lá. Que conselho, então, Carlos, que você daria para quem vai estudar os diários de viagem dos britânicos que foram lá para a América do Norte? Certificar-se os relatos são verdadeiros. Eu coloquei entre parênteses. Certificar-se de que não é feito por povos que nem sequer chegaram lá. Também, isso é importante, né? Que eles leiam. É que assim, o que a gente faz na história? Quando a gente analisa esse documento, né, pensando que esses diários de viagem são fontes históricas, correto? Sim? Os diários das pessoas que foram para lá, as cartas, são fontes históricas? Não deixa de ser, né, prof? Sim, tudo isso são fontes históricas, então são importantes, né? Gente, Carlos está falando alto, eu tenho que aumentar o seu volume aí, Ana. Porque eu já estou falando alto bastante, por causa que tem gente dormindo também. Maria Eduarda, cartas, diários de viagem, são fontes históricas? São? Sim, porém, como o Carlos falou, a gente tem que tomar cuidado com esses relatos. Por quê? Quando a gente fala sobre alguém, a gente está dando o nosso ponto de vista, certo? Então, geralmente, é bom comparar essas fontes históricas, tá? E perceber que, quando os ingleses chegaram na América do Norte, qual foi a imagem? Quais foram os interesses que levaram esses ingleses a irem para a América do Norte? Por que eles foram para lá? Para explorar, né? Então, quando eles chegaram lá, buscando ouro, buscando metais, buscando terra, buscando riqueza. Então, quando os ingleses chegaram lá, eles enxergaram os indígenas como? A Ana que já assistiu Anne com E. Como que os ingleses viam os indígenas? A Ana e a Sofia falaram que já assistiram Anne com E. Inferiores. Para os ingleses, os indígenas possuíam cultura? Sim. Não. Até o século XIX, até 1809, né, até 1900. O que é considerado cultura, Carlos? Metalismo, eu dizia o mercantilismo, né? Que eles tinham que ter metais. O que é considerado cultura? Qual que é o modelo de cultura do mundo? Comercial? Não, eu estou pensando o que é considerado cultura até o século XIX? A Europa. Lembrem-se que até o século XIX, né, até o início do século XX, para ser mais clara, nós temos uma ideia de que
a cultura é tudo que vem da Europa. Então, se não vem da Europa, é inferior, tá? Então, lembrem-se que isso é eurocentrismo. O que é eurocentrismo? É centralizado nas coisas que a Europa fazia, né? Tudo que era a Europa. A Europa é o centro, mas é só isso? É só isso? Não. Os portugueses, os ingleses, os espanhóis, eles achavam que eles eram superiores aos povos nativos, que a Europa era superior. Os seus costumes, as suas religiões, os seus valores, a língua, inclusive a língua, né? Então, lá na N com E, os indígenas não podem falar os seus idiomas locais. Eles têm que aprender a falar o quê? O inglês. É da Inglaterra lá, né? Isso. Então, os ingleses, eles vão trazer uma imagem dos indígenas como os indígenas são inferiores, que os indígenas devem ser catequizados, que eles devem, né, ser civilizados, que os indígenas eram bárbaros, que eles eram selvagens, tá? Então, os ingleses, os portugueses e os espanhóis, eles vêm da onde? No caso do Brasil, né, católicos. Lá, os ingleses são de qual religião? Qual que é a religião da Inglaterra? Anglicana. Exatamente, Ana. Então, a Europa, ela se sente no direito de explorar esses territórios, tá? De buscar territórios. A supremacia do homem branco. Então, eles acham que o homem branco é superior, que ele tem o direito de dominar, que ele tem o direito de explorar, ok? Ficou clara número 4? Dúvida? Diga, Ana, qual que foi a dúvida? Tá habilitado o seu microfone, Ana. Pode falar. É uma resposta mais pessoal. Pode falar. Então, dá para colocar lá. Eu vou dar um exemplo. Tomar cuidado com os relatos, pois se tratam de uma perspectiva ou ponto de vista eurocêntrico que enxergava os indígenas como inferiores, bárbaros, selvagens, não civilizados. Tem sim. Deixa eu ver pra cá. Tá ali meus peixinhos. Tá ali o peixinho querendo aparecer na aula de vocês. Tranquilo? Percebeu que quando os ingleses chegaram na América do Norte, eles não têm um ponto de vista. Entendeu o ponto de vista dos ingleses, Ana? Coloquei ali em cima. Beleza? Dúvida? Número 5. Tranquilo? Todo mundo tranquilo? Emanuel, alguma dúvida? Pode escrever no chat também, tá, gente? Então, Emanuel, que é a primeira aula que está participando, nós fazemos a aula no GoBrunch e eu habilito para vocês o microfone. Então, tá todo mundo com o microfone aberto, tá? O Emanuel é do 7º A, tá? Diga, Elian, tá aberto seu microfone, pode perguntar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Então, os indígenas antigamente se beijavam?
Como assim se beijavam? Não entendi. Pois a ciência provou que com um beijo eles tipo juntam os não sei como se fala, tipo do homem e da mulher, daí criam um filho, entendeu? A saliva do homem e da mulher e tem um filho, daí os indígenas se beijavam ou não? Você está falando em relação à questão de como que os indígenas Sim. se relacionam. Sim. Sim, os indígenas são pessoas como qualquer outra. Eles têm relações. Tanto que os indígenas vão se casar com ingleses também. Com inglesas, no caso. Ok? Mas a Sofia destacou, não é através do beijo que eles têm filhos, tá? Isso é outra história. Um beijo não faz a pessoa engravidar, Elia. Tá? Eles precisam ter uma relação sexual. Eu acho que a prof de ciência já deve ter explicado isso para vocês. Ok? Tá bom? Entendeu? Precisa ter uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Tá? Não é um beijo que faz a pessoa engravidar. Eles têm que namorar, eles se conhecem e eles namoram. Então, os indígenas também namoram, se é essa a tua pergunta. Tá bom? Beleza? Troca de material genético. Daqui muitos anos, daqui uns 15 anos, vocês vão, né, ter relações e vão poder se casar, vão namorar. Daqui 15 anos. Tranquilo, gente? Dúvida? Número 5. Qual foi a principal causa da mortandade dos povos ameríndios, tanto na América do Norte como no restante do continente americano? Gente, saem do chat. Pode ter caído a internet, gente. Hoje a internet está bem complicada. Tem muita gente caindo, né? O sinal caindo. Qual foi a causa da mortandade? O que é mortandade? Os indígenas morreram. Vocês lembram que, quando os europeus chegaram na América, haviam aproximadamente 30 milhões de indígenas. Na América do Sul, era aproximadamente 8 milhões. Quantos indígenas nós temos hoje no Brasil? No Brasil não chega a 300 mil. Pode, Ana. Emanuel destacou lá. Quais são os fatores que levam à morte dos indígenas? Professora. Doenças. Que mais? Professora, tá me ouvindo? Ouvindo, pode falar. Eles estavam chegando, daí eles traziam um monte de doenças, porque a gente não tinha, os indígenas não tinham contato com os europeus e com as doenças deles. Daí... Não tinha imunidade. E a minha irmã ainda estava vendo isso, porque para um curso que ela está fazendo, daí ela falou que teve o surto de piolho e os portugueses chegaram carecas ainda aqui no Brasil. Sim, muitos surtos. Teve várias epidemias. Epidemia de sarampo, epidemia de gripe, epidemia de varíola, tá? E sem dizer a violência. Lembrem-se que os indígenas também vão enfrentar os europeus, também vão enfrentar os ingleses, tá? Então, Carlos, já passo para você. Quais são os fatores que levam, então, que levaram à morte desses indígenas? A questão da violência. Quando os ingleses chegaram ali, eles chegaram na amizade? Não, prof, eles queriam os produtos de uma vez já, eles queriam tudo lá. Exatamente. Então, teve uso da violência? Sim, a escravidão. Sim, os caras vão escravizar indígenas, eles vão, né, usar arma de fogo, usar canhão, e tem a questão
biológica que a Ana e o Emanuel falaram, a questão das doenças. Então, são vários fatores. Então, vários fatores. Pode falar, Carlos, que queria falar? Batalhas por conta da escravidão, doenças, escravidão e etc. Conflitos, então, o uso da violência. Que daí eles, eles captavam... E doenças. Por quê? Os indígenas não tinham imunidade. É igual agora com o coronavírus. Por que a gente está sofrendo com isso? Porque é uma doença nova. Nós não temos imunidade para isso, né? Pense que até a gente criar imunidade para as doenças, antigamente as pessoas morriam de gripe. Tem várias epidemias de gripe. Vocês vão lembrar, alguns anos atrás, teve uma epidemia de H1N1, que é um tipo de gripe, tá? Então, até descobrir uma vacina, até a gente ter imunidade, morre muita gente. Quais são as doenças que os ingleses trouxeram? Trouxeram sarampo. Vocês viram que teve um novo surto de sarampo esse ano. Tem gente que não está tomando vacina de sarampo, então tem que pedir para a mãe e para o pai lá olhar a carteirinha de vacina de vocês. Teve surto de sarampo esse ano. Sarampo, meningite. Tem que tomar a vacina de sarampo. Quando a gente é criança, a gente toma. Tem que ver se todas as vacinas estão em dia. Sarampo, varíola, gripe. Então, ao longo da história, teve várias doenças, várias epidemias. E os ingleses trouxeram doenças também. Doenças sexuais também. Porque lembrando o seguinte, esses ingleses vão, né, usar de violência contra as mulheres, contra as indígenas, tá? Tem doenças sexuais como a sífilis, a AIDS naquele momento. A AIDS é uma doença mais recente, tá, Carlos? Mas sífilis é uma doença transmissível. E é uma doença sexualmente transmissível que os ingleses trouxeram, né, para a América também. Ok? Alguma dúvida em relação ao número 5? A gente está na página 376, Nicolas. Nossa, digitei errado. Dúvida? Sucê. Aí, na aula 1, tinha lá para pesquisar o que era pirataria. Vocês pesquisaram o que era pirataria? Então, atividade no caderno. Maria, o que é pirataria? Saque. Como que os ingleses vão ganhar dinheiro? Porque os ingleses vão acumular muito dinheiro. Vocês viram que Portugal e Espanha saíram na frente na corrida das grandes navegações. Mas os ingleses também vão ganhar dinheiro. Eles vão contratar. Saqueando navios espanhóis. Já assistiram Piratas do Caribe, né? Falei para vocês do Piratas do Caribe. Então, haviam piratas que trabalhavam saqueando, que eram contratados pelos ingleses. Exatamente. Aplicavam golpes. É interessante essa ideia do saque, porque para mim todo mundo está roubando, né? Os ingleses estão roubando, os espanhóis estão roubando isso da América, né? Da América Central e da América do Sul, e aí os ingleses, né, roubam deles. Então, o período da pirataria é esse momento, tá, Ian? Percebeu? Então, a pirataria foi uma atividade desenvolvida pela Inglaterra. Diga, Letícia. Está aberto o microfone de vocês. Pode, claro. Está aberto o microfone, Leti. O que você acha? Foi descoberto ou foi conquistado? Ele foi colonizado, foi ocupado. Por quê?
Descoberto parece que é uma coisa que ninguém sabia, o que eu duvido. Vocês viram que os portugueses tinham muita experiência em navegação. Segundo, tem interesse comercial, dinheiro. Por causa desse interesse comercial que os ingleses vêm, né? E os espanhóis, os portugueses também. Então, para mim, descoberto, parece que não tinha nada, eles chegaram aqui do nada e pá. Então, eles tinham interesse. Lembrem-se que a Europa está vivendo um momento mercantilista. O que é o mercantilismo? É a valorização do comércio, é o desenvolvimento do metalismo, o pacto colonial. A Europa precisa se expandir, precisa vender produto, precisa trazer matéria-prima, tá? Precisa buscar metais preciosos, ok? Tanto que, vocês vão lembrar, ano passado a gente falava sobre isso, né? Então, os povos da América, da América do Sul, chegaram aproximadamente, né, entre 40 mil anos e 11 mil anos, tá? Então, haviam, né, pensando no Brasil, haviam aproximadamente 5 milhões de indígenas. Entre a América do Norte e a América do Sul, eram 80 milhões. Pensem, imagine que haviam 80 milhões de pessoas morando na América do Norte, na América Central e América do Sul. Quantos indígenas nós temos na América do Norte? Vejam os traços do... Quando a gente pensa no cara dos Estados Unidos, como que esse cara dos Estados Unidos é? Essa mulher. Ela tem traços indígenas? Ele tem traço indígena? O Brasil ainda tem muita gente com traço indígena. Eu mesma tenho um pouco de traço indígena. Cabelo, né? A questão do rosto, olho. Lá nos Estados Unidos, eles têm traço de indígena? Não. A maioria é o quê? Quando a gente pensa um cara que nasceu nos Estados Unidos, o cara é o quê? Loiro do olho azul. Loiro do olho azul é nativo? Para a gente pensar como que foi violento, né? Pense a questão da violência. Como foi violenta a exploração dessa região, tá? Não sobrou nada de indígena. Quase nada. Ana, pode falar. Ficou claro, gente, a atividade da pirataria? Vamos lá para a página 379. Professora, pode falar. Eu tinha ouvido, eu não sei se é verdade, né? Mas que o Hitler, ele é lá daquele lado, né? Pra lá. O Hitler. Sim, eu vi que os carinha que apoiava ele veio pro Brasil e lá naquela região mais norte do Brasil, sabe? Eles fizeram uns testes genéticos de mulheres grávidas. E daí, a cada 3 pessoas, 2 são gêmeos loiros de olhos azuis. Porque eles fizeram testes genéticos. Ah, sim, eles faziam testes. Isso sim. O nazismo fazia bastante teste. A medicina, na verdade, nasce disso, né, gente? Eles usavam pessoas para fazer teste médico, né? E Ana não pode falar palavrão. Tranquilo? Exatamente. Lá no nazismo é o ariano, né? A raça pura. Aqui a gente está vivendo um outro momento que não é muito diferente. O que é a raça superior? Lembrem-se que até o século XIX eles achavam que as pessoas eram divididas em raça. Isso já é superado. A gente sabe que não existem raças. Existe uma única raça, que é a raça humana. Mas até o início do século XX, achava-se que haviam raças. A raça branca, a raça, né, amarela, que é o asiático, e a raça negra, tá? A ciência é muito racista, Carlos. Muito racista. Tanto que vocês vão estudar lá no ensino médio um conceito chamado racismo científico. Então, a ciência, ela é usada para dominação, para controle,
tá? Nem tudo são flores, né, no campo da ciência. A base da ciência é bem complicada. Sucê. Tranquilo? Tá certo, Rodrigo, não é palavrão. Então, vamos lá. Página 379. Ok? Descreva as principais características das companhias de comércio inglesa e explique por que elas foram importantes na colonização espanhola. Perdão, na colonização inglesa. O que são companhias de comércio? Carlos, quer responder? Ana, por favor. Tá me ouvindo? Eu coloquei para fazer sim. Tá me ouvindo, Pro? Pode falar. Eu tava olhando na apostila, daí eu escrevi. Essas companhias eram formadas por mercadores que obtinham do seu governo o monopólio para a exploração das riquezas. Correto. Então, a coroa, né, a Inglaterra, concedia o direito para essas companhias explorarem o território. Então, vamos lá. Número 7. Então, as companhias de comércio eram empresas particulares, ok? Que possuíam a concessão. O que é concessão? A coroa dava o direito de explorar o comércio nos territórios conquistados. Ponto. Financiavam as expedições e realizavam atividades comerciais nas colônias. Lembrando que na estrutura da colonização inglesa, nós temos as 13 colônias. Vocês viram que elas não são iguais, elas são bem diferentes, né? As colônias do norte vão ser diferentes das colônias do sul. Olá, Carlos. Coloquei uma resposta para você ali, no chat. Deixa eu ver a pergunta. Ficou claro, Carlos? Então, as companhias de comércio eram empresas particulares que recebiam o direito de explorar, tá? Então, gente ganhou muito dinheiro com essa colonização, porque a Inglaterra permitiu, tá? Que comerciantes viessem para cá. Né? Para cá não, para América do Norte. Ok? Então, a coroa permitiu que companhias particulares, né, empresas, explorassem esse território. Isso, eles vão fazer uma lei de navegação que permite monopólio. O que é monopólio? É concentração, né, nas mãos da Inglaterra. Algumas atividades são exclusividade, correto? Diga. O monopólio comercial é tipo como se fosse a especialidade na produção que um certo país tem? É mais ou menos isso. O que é o monopólio? É o controle, né? Então, o controle exercido pela, né, por exemplo, aqui a gente está falando da Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela tem um monopólio da exploração daquele lugar. Algumas atividades vão ficar nas mãos dela, como a Ana destacou, né? A exploração do ouro, se encontrassem, eles não encontram muitos metais preciosos na América do Norte, mas se encontrassem metais preciosos, isso seria controlado mais de perto pela Inglaterra. Mas como que a Inglaterra vai ganhar dinheiro nesse início? Com o comércio, desenvolvimento do comércio, tá? Entendi. Então, é tipo, a Inglaterra tem a capacidade,
sua, a sua obrigação de ir atrás de ouro, prata e explorar territórios. Daí Portugal tem a de fazer moedas, tipo, um exemplo, plantar... Na verdade, a questão do monopólio tem a ver com do controle. Por exemplo, quando a gente vai falar do Brasil, como que Portugal vai explorar o Brasil? Vai explorar através, inicialmente, do pau-brasil, depois da economia açucareira, correto? Sim. A Espanha vai explorar metais preciosos. E a Inglaterra, ela vai explorar a questão do comércio, ok? Ah, sim. Entendi. Beleza? Beleza. Aí as companhias, elas têm esse objetivo, que é comercializar e financiar. Então, a Inglaterra dá o direito a essas empresas de explorarem o território, ok? Ah, sim. Entendi. Ficou claro? Ficou. Dúvida? Não. Deixa eu só pegar aqui que tinha esquecido que eu tinha um slidezinho. Então, isso se dá na organização das 13 colônias, tá? Ok? Uhum. Pode ser, Ana, tranquilo. Olhe lá como que as companhias... Então, a gente vai vendo que as companhias de comércio, elas vão explorando esse território. Ok? A número 8. Podemos afirmar que o povoamento da América do Norte foi realizado por grupos sociais indesejados na Inglaterra? Quem que vai para a América do Norte? Quem são os colonos? Não, não é monopólio. A Apple não é um monopólio, porque existem outras empresas, tá, Rodrigo? Quem que vai para a Inglaterra? Quem que vai para a Nova Inglaterra? Tanto que as 13 colônias são vistas como um novo território. Puritanos. Puritanos são como eram chamados os calvinistas. Então, eram os povos indesejados. Então, número 8. Pessoas que sofriam algum tipo de perseguição. Quando eu falo perseguição, estou falando de perseguição política e religiosa, tá? Por quê? Então, o Davi colocou lá a questão dos puritanos. Qual que era a religião da Inglaterra? Já comeram a aveia Quaker? Então, os Quakers são religiosos, uma religião que é perseguida pelos ingleses, tá? Então, católicos, puritanos e os Quakers são perseguidos e enviados. Muitos são enviados ou fogem, tá? É a Quaker, aquela aveia. Deixa eu pegar, eu tenho uma embalagem, só um pouquinho. Já viram essa imagem? Deixa eu pôr aqui para dentro. Não é propaganda, é para vocês verem a imagem do Quaker. Deixa eu ver aqui. Eu bem bom. Então, Quaker é uma religião protestante. Qual que é a religião da Inglaterra? Os ingleses são... Qual que é a religião que surgiu na Inglaterra? Anglicana. Então, aqueles que não eram anglicanos eram perseguidos. Tá? Então, a número 8 tem a ver com isso. Pessoas que foram expulsas.
Então, as pessoas foram expulsas e muitos fugiram, tá? Então, eram refugiados, pessoas indesejadas na Inglaterra. Ah, sim, tem a questão da bruxaria também. Não é? A bruxaria é uma invenção da Igreja Católica, lembram lá? Que a Igreja Católica criou, né, um órgão que se chamava Inquisição. E as mulheres que eram consideradas, né, subversivas, elas podiam ser condenadas à fogueira. Tá? Marromeno. Mas a ideia da bruxaria eram as pessoas que não, né, que muitas vezes eram consideradas subversivas. Muitos cientistas no início da ciência foram considerados bruxos. Tá? Mais ou menos. Mulheres que eram consideradas bonitas também podiam parar na fogueira, porque as pessoas denunciavam. Se elas achassem que você tinha uma atitude suspeita, os vizinhos entregavam, tá? Então, bruxaria também, a bruxaria, tanto que tem alguns casos de bruxaria nos Estados Unidos, né? Vocês devem ter ouvido falar do filme Bruxas de Salem. Exatamente. Faz é com Z, pelo amor de Deus, Ian. Você é bonita, Sofia, tava lascada. Dúvida número 8? Agora, número 9. Quais eram os principais religiosos perseguidos pela coroa? Na verdade, o número 9 está relacionado ao número 8, né? Que é o número 8. Então, quem foi para a Inglaterra? Foram essas pessoas que eram consideradas perseguidas, né? Muitos se refugiaram. Foram pessoas que perderam as suas propriedades. Vocês viram que na Inglaterra teve a política dos cercamentos. Então, as pessoas que não tinham, que tinham pequenas propriedades, elas tiveram que ir para cidades. As cidades começaram a ficar, né, muito populosas. Então, essa migração da população do campo para a cidade. Tá? Entenderam, gente? A número 8 e a 9? Sim? Sucê. Agora, página 388. Para a gente poder encerrar. A 388 é bem tranquilinha. Número 10. O que é o dia de ação de graças? Natal? Obrigada, Maria. São seus O olhos. dia de ação de graças nos Estados Unidos é tipo o Natal, né? Praticamente. Mas por que eles comemoram o dia de ação de graças? Pelo do nascimento de Jesus. Não tem a ver com a independência. Tem a ver com a colônia Plymouth. Exatamente, Davi. Então, a festa do Ação de Graças, a festa de Ação de Graças, se refere à festa realizada pelos peregrinos lá, que até o Carlos tinha perguntado dos peregrinos, que colonizaram a colônia, né, que colonizaram Plymouth. Vocês viram que a primeira vila é Plymouth. E comemoraram a colheita. Por quê? Vocês lembram que eles chegaram, tinha indígena, eles tiveram que enfrentar os indígenas,
tiveram que começar a produzir agricultura. Então, quando eles tiveram a primeira agricultura, né, a primeira colheita, os colonos fizeram uma festa. E dessa festa surgiu a festa de Ação de Graças. Ok? Não é Natal. Ação de Graças é novembro, tá? É antes do Natal. Tanto que eles comemoram mais a Ação de Graças do que o Natal até. Então, a festa do Ação de Ação de Graças dos Estados Unidos tem a ver com a primeira colônia que foi Plymouth. A primeira colônia que teve sucesso. Vocês viram que a primeira colônia foi a colônia de Virgínia, mas essa colônia não teve sucesso. A primeira colônia de sucesso foi Plymouth, que foi a questão da expedição do Mayflower. É a Nova Inglaterra. Exatamente. Deixa eu ver se isso está aqui, né, primeiro. Tranquilo? Prof. Sim? Diga, Carlos. Daí você vai terminar de corrigir as outras páginas que você deixou, né? Depende, você deixou para trás na aula que vem? Então, agora acho que vai ficar a número 11, né? E vai ficar a 386, né? Dá para corrigir o sintetize? Oi? Dá para corrigir o sintetize que você manda fazer? O sintetize eu corrigi semana passada. Não, o sintetize da 389. Ou da 389? Bem rapidinho. Mas esse sintetize eu pedi para fazer essa semana. Eu já fui fazendo, já. Isso, eu vou fazer semana que vem. Tá. Aí eu corrijo semana que vem, tá bom? Posso, para fazer o... Plymouth tem a marca de filme, sim, Rodrigo, e tem um carro dos Estados Unidos que se chama Plymouth. Então, Plymouth é a primeira vila. Primeira vila de sucesso da colonização inglesa. Prof, eu posso, pegar esse sintetize aqui para basear nesse sintetize, o meu sintetize? Ou meu mapa mental? Só me basear aqui, aproveitar, Se basear, não entendi. Basear o meu mapa mental um sintetize, só para... Pode sim. Esse sintetize tá até parecendo um mapa mental, né? É um mapa mental, né, praticamente. Mas dá para fazer diferente também, tá bom? Sim, não, é que eu só queria pegar, um pouquinho do que tá escrito aqui. As ideias? As ideias, Pode ser. Pouco. Daí talvez, se tiver, né, mais coisa, eu acrescento um pouquinho, sabe? Pode ser. Então vai ficar... Não, pode ser. Porque é um mapa mental, né? Então vocês podem usar. Sim. Algumas informações, não pode ser igual, tá bom? Tá bom. Que aqui eu... Então, a página 386 vai ficar para a próxima aula. Tá bom? Tá. Sofia, eu gosto de Harry Potter, sim. Tá bom? Deixa para lá, Ana. Meu Deus do céu, cara. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? O sintetize vai ficar para a semana que vem, gente, porque essa semana que eu dei o sintetize para vocês. É a tarefa dessa semana, tá bom? Eu já tô fazendo já o sintetize. Tranquilo, gente? Bom dia para vocês, então. Alguma dúvida? Tranquilo? Não, prof, eu acho que até hoje eu mando para você o mapa mental, o último que falta. Eu já fiz um. Vocês têm até semana que vem para mandar o mapa, tá bom? Eu vou ver se eu mando, eu acho que hoje. Não sei. Se cuidem, tá bom? Tchau, prof. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Também tô morrendo de preguiça. Tchau, Maria Luísa. Tchau, prof. Tchau, Lete. Tchau, Iane, que não me deu oi. Carol também. Carol tinha feito uma pergunta, né, me mandado uma mensagem. Carol, são esses trabalhos, tá? Os 2 mapas mentais.
o mapa mental sobre colonização portuguesa e o mapa mental sobre colonização inglesa, tá? Tchau, Bruna, saudades. Beleza, Carol? Carol deixou online e foi dormir. Tranquilo? Bom dia para vocês. Diga, Gustavo. Tá aberto o microfone, pode falar. Fale, Gu. Ai, nem fale, Gustavo. Tava... Que Deus que ajude que a vacina saia rápido e a gente possa voltar. Mas só depois que tiver vacina, né? Todo mundo tiver seguro. Não adianta voltar sem segurança. Deus o livre. Eu quero voltar com todo mundo bem. Mas vai passar, Gustavo. Tudo passa. Agora, a vacina está quase saindo. Vocês viram que a vacina está pela boa. Tem muita gente trabalhando em vacina. E se Deus quiser, vai passar. E ano que vem, se Deus quiser, a gente pode voltar com segurança. Tá bom? Vai sim. Tudo passa. A gente já aguentou, né? Todo esse tempo aí. Agora tem menos de 3 meses para acabar o ano aí. Um beijo. Se cuide. Obrigada pela participação.